sim, o MBL é uma quadrilha, uma organização criminosa que patrocina, financia e impulsiona bandidos, como aquele que entrou aqui no ambiente da Câmara dos Deputados para provocar a mãe de um parlamentar, que inclusive, infelizmente, poucos dias depois veio a falecer. Eu gostaria de saber o que cada um dos parlamentares que estão aqui presentes fariam numa situação como essa. Não vou perguntar para aqueles que têm moral de chiqueiro, que eu tenho certeza que nem a própria mãe teria condição de fazer uma defesa digna, mas eu queria saber dos demais, o que fariam se tivesse com a sua mãe, numa situação de muita dificuldade, poucos dias antes dela falecer, sendo atacada, ofendida e humilhada no seu ambiente de trabalho. Nesse Conselho de Ética, nessa legislatura, foram 34 representações ao todo, de casos muito graves, de casos leves e de casos médios. Somente um caso, até o dia de hoje, teve a abertura no parecer preliminar, que é a etapa justa em que nós estamos. Um caso, o do senhor Chiquinho Brazão, quem operou o assassinato de Marielle Franco, depois de 7 anos de luta por justiça. Um único caso. Todos os demais, sem nenhuma exceção, todos foram arquivados. Somente 3 deles teve algum tipo de censura no arquivamento. Eu vou destacar aqui alguns dos casos que são os mais estarrecedores para que tenham uma noção, sim, da farsa, do circo que está armado no dia de hoje. Perseguição, mano, é perseguição. Senhor Nicolas Ferreira foi à tribuna, colocou uma peruca numa clara ofensa às parlamentares trans que estão nessa casa. Foi arquivado imediatamente. Nenhuma reprimenda. Salles fez apologia à ditadura durante uma sessão da CPI do MST. Imediatamente arquivado. Os golpistas que ajudaram a patrocinar o quebra-quebra do 8 de janeiro nem sequer foram encaminhados os casos ao Conselho de Ética. Estão todos até hoje parados na mesa do senhor Arthur Lira. Senhor delegado da Cunha, que apareceu no Fantástico, um vídeo dele espancando a namorada. E aí não é uma acusação. Há um vídeo dele espancando a namorada. Ele teve o caso arquivado. E sabe o que é interessante? Eu queria muito, francamente, debater com o relator. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Que o relator, inclusive, apresentou um voto em separado, não sei se o relator se lembra. Porque o arquivamento era junto com uma censura ao deputado da Cunha. O relator apresentou um voto em separado dizendo que não deveria haver nem sequer a censura, só o arquivamento imediato, porque acredita que um mandato parlamentar não pode ser perdido em função de uma acusação criminal que nem sequer havia tramitado em julgado. Então, veja, se tem aqui algum... E quantos parlamentares fizeram coisas absurdas e esse Arthur Lira bandido não fez nada? Esse asqueroso vive o tempo todo perseguindo o Glauber. Exato, Sônia. E é disso que a Sâmia está falando aqui agora, cara. Bem-vinda de volta. Boa tarde. Alguns casos em que o voto dos colegas que estão aqui presentes, inclusive, foi pelo arquivamento, que são flagrantemente graves e que nada aconteceu. Por que esse caso é diferente? Um deputado pode alegar que é porque não gostam do comportamento do deputado Glauber. Porque isso ofende, isso, né, traz um desconforto para as pessoas. Eu imagino que, de fato, um mandato que defenda os interesses das trabalhadoras e dos trabalhadores, que não se curve diante de nenhum tipo de chantagem, que não faça de nenhuma pauta, de nenhum tema aqui dessa casa, um balcão de negócio, que não passe o pires para ninguém, que não vá pedir benção e nunca vai, nunca foi, e com muito orgulho nunca pede benção para presidente da Câmara nenhuma, que não negocia nada, que não troca a favor, que não tem mala de dinheiro, isso deve incomodar muito mesmo. Uns e outros que estão acostumados com grandes esquemas de corrupção, que acham natural, por exemplo, lá na cidade de São Paulo, ter um esquema do crime organizado com empresas de ônibus, e isso pode acontecer com naturalidade, que dentro do próprio partido tem parlamentar que já foi flagrado com dinheiro na mão, e isso tudo bem.
Agora, um parlamentar que utiliza o seu mandato para defender os trabalhadores, isso incomoda muita gente. Pois bem, foi eleito para isso, para representar os trabalhadores, para enfrentar corruptos, autoritários, golpistas e aqueles que fazem dos seus mandatos instrumento de enriquecimento próprio. E por que esse caso é diferente? Todos nós sabemos. Porque o presidente da Câmara não gosta do Glauber. Persegue o Glauber há muitos mandatos. E se vocês acham que... E eu vou pedir só mais um minuto, por gentileza, presidente, para que eu possa concluir a minha fala. E se vocês duvidam que o presidente da Câmara não gosta do Glauber, eu queria relembrar de uma sessão em que, numa das discussões, ele disse que ele gostaria de vê-lo longe daqui, de não tê-lo mais, não ter mais o Glauber como um parlamentar na próxima legislatura. E eu queria... Vai conseguir, pelo jeito. Lhes contar um caso que talvez poucas pessoas saibam. O presidente da Câmara, sem me avisar, sem avisar a ninguém, ele simplesmente cortou a escolta a qual eu tinha direito depois que aconteceu a tragédia com a minha família, que todo mundo sabe. De uma hora para outra, ele cortou a escolta. Ninguém entendeu. Que isso, cara? Isso aí é loucura, né? Vamos lá, para quem não lembra, o irmão da Sâmia foi assassinado aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, supostamente confundido com um miliciano, né? E aí mataram ela, o irmão dela, que era médico, estava num evento de médicos e tudo mais, morreu mais gente, inclusive, nesse coisa. E desde então ela estava andando com escolta fornecida pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. E aí parece que, segundo ela está denunciando aqui... vamos voltar. Glauber, eu queria relembrar de uma sessão em que ele gostou de não tê-lo mais, não ter mais o Glauber como um parlamentar na próxima legislatura. E eu queria lhes contar um caso que talvez poucas pessoas saibam. O presidente da Câmara, sem me avisar, sem avisar a ninguém, ele simplesmente cortou a escolta a qual eu tinha direito depois que aconteceu a tragédia com a minha família, que todo mundo sabe. Tá, mas o que é a Sâmia? Cortar a escolta da Sâmia? O que tem a escolta da Sâmia a ver com o Glauber? A Sâmia e o Glauber moram juntos, eles têm um filho, eles são casados. De uma hora para outra, ele cortou a escolta. Ninguém entendeu. Eu não entendi. Eu fui descobrir que é porque naquele mesmo dia havia acontecido um bate-boca dele com o Glauber no plenário. A minha assessoria foi conversar com a mesa diretora para tentar entender por que isso tinha acontecido, e até hoje eu não tenho nenhuma resposta. Então, se vocês duvidam do que esse homem é capaz de fazer, saibam, sim, ele é capaz de ir até as últimas consequências mais cruéis para penalizar aqueles que ele considera adversário. Mas eu vou dizer, me dá orgulho, muito orgulho, ser companheira de alguém que tem um sujeito com essa índole como o principal adversário. Glauber Finck. Sim. Muito foda, muito foda, muito foda. Caralho. Mano, eu quero pegar a Carol, minha namorada, e se vestir de Glauber e Sâmia e sair no carnaval. Cara, é surreal, né, mano? O Lira é um bandido, mano. É um bandido mesmo. Vamos lembrar, tem o caso do kit robótica, né? Que o Gilmar Mendes simplesmente foi Gilmar Mendes ou Toffoli. Não quero ser injusto com nenhum dos dois. Não lembro agora quem foi. Parou na STF, a STF sentou em cima. O caso do kit robótica. Tem o caso da ex-mulher do Lira, que é gravíssimo, 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 gravíssimo. Ela denuncia de violência doméstica, ela denuncia de estupro, inclusive, né, de violência sexual. E também não foi para frente. Você não viu nada disso na Rede Globo, na Record, na SBT, lugar nenhum, né? E a agência pública que estava à frente disso foi censurada pelo Arthur Lira, com direito, na censura, né, quando derrubaram a matéria da agência pública que fala sobre esse caso da ex-mulher do Lira, o advogado do Lira ainda citou a Revolução de 68. É esse o nível do Arthur Lira. Representa o coronelismo mais atroz que a gente já teve, né? Principalmente ali no Nordeste, onde poucas famílias controlam estados inteiros, e ele representa muito bem isso, né? O estado dele, inclusive, é praticamente dividido por duas famílias, a família dele e a família Calheiros, do senador Renan Calheiros, também não se dão bem.
E é isso, né? Fica Glauber, Arthur Lira é um bandido. Bandido.